Queridos, eu vou promover uma pequena alteração na forma no estilo de pregação. Eu tenho pregado ultimamente sermões que fazem textos, que tem, aliás, nos textos um pouco mais extensos. E aí a gente pode trabalhar melhor o texto. Normalmente são sermões expositivos. Eu quero mudar essa característica para pegar um sermão temático. Vou pedir que os irmãos nos ouçam aí com bastante atenção. Um dia desses aí para trás, eu lia um livro. E lá pelas tantas, o que li chamou a minha atenção. O autor, o pastor Tommy Tenney, desenvolveu um certo raciocínio até que ele defendeu uma tese e eu considerei bastante interessante. O livro tem o título Caçadores de Deus. Ele desenvolveu mais ou menos umas 4 ou 5 linhas. Eu li, orei a Deus e percebi que era bastante oportuno transformar aquelas 4 ou 5 linhas no sermão de hoje. O texto que, aliás, ele não deu, mas eu quero ler com vocês para basear a exposição de hoje. Está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Vamos lá? Vamos ler? Apocalipse 19, verso 7. Vou pedir que você me acompanhe em sua Bíblia, a leitura que farei. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A tese do autor do livro, o pastor Tommy Tenney, foi a seguinte: por que Deus trata a igreja de Cristo como sua noiva? Antes de ouvirmos isso, nós já tínhamos pensado sobre o assunto? Já nos ocorreu alguma ideia do porquê? Já tínhamos indagado algo mais ou menos parecido com isso? Por quê? Qual a razão ou razões Deus tem para tratar a igreja do Senhor Jesus como a noiva de Cristo? Por que noiva? Por que esposa? Nós temos no Novo Testamento alguns textos em que a igreja é de fato referida como uma noiva ou como uma esposa. Esposa de Cristo ou noiva do Cordeiro. Se você tiver curiosidade de anotar ou marcar a página da sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, trata desse assunto. Apocalipse capítulo 21, verso 2 também. Apocalipse capítulo 22, verso 7, também fala. E óbvio, esse texto aqui que a gente acabou de ler. A noiva é a igreja, ou a igreja é a noiva, e é óbvio, é evidente, Cristo é o noivo. Disso nos fala Mateus capítulo 9, versículo 15, Mateus capítulo 25, versículos 1 e 6, João capítulo 3, versículo 29. Jesus é o noivo, o esposo. A igreja é a noiva, é a esposa. Mas, por quê? Por que
chama a igreja de Jesus de noiva do Cordeiro. Vejam, por que ele não chama, por que ele não trata a igreja de amiga, ou de serva, de princesa, rainha? Não. Ele chama a igreja de a noiva do Cordeiro. A pergunta é: por que noiva? Da leitura do livro, porque ele só dizia tese, o resto a gente tem que desenvolver. Eu quero tirar duas razões, pelo menos. A primeira é a seguinte: por que Deus trata a igreja do Senhor como a noiva do Cordeiro? Porque como um noivado se busca um compromisso, um comprometimento maior, mais efetivo, mais dinâmico e mais sério. Vejam, nós vivemos numa época em que as pessoas não respeitam lá tanto as tradições, os bons costumes, como num passado não tão remoto assim. Como cantaria o rei Roberto: eu sou daquele tempo, né, eu sou um amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores. No tempo da moda antiga, a coisa funcionava mais ou menos assim. Alguém conhecia alguém, flertava-se, paquerava-se com esse alguém depois. Depois de um tempo de paquera, pedia-se o alguém em namoro. Ou em alguns casos, a pessoa era pedida em namoro, né? Tem gente que pedia, tem gente que era pedido. Uma moça um dia falou assim: pastor, o senhor não acredita que eu precisei pedir para namorar com ele? E precisei pedir para casar com ele? Eu falei: acredito, tenho plena certeza, absoluta convicção de que foi você que fez isso. Então, às vezes, pedia-se, às vezes era pedido. Depois, noivava-se com a pessoa. Depois, casava-se com a pessoa. Com todos os prazeres e também com todas as responsabilidades disso. As coisas hoje, com todo respeito a quem pensa diferentemente de mim, mas para mim, errada e pecaminosamente, não são mais assim. Não são mais nessa ordem. Avançam-se etapas. Passam-se por cima de cerimônias. Adiantam-se fases. Queimam-se sonhos. Matam-se processos. Acabam-se com fantasias. Hoje, não há mais essa ordem de conhecer, depois paquerar, depois namorar, depois noivar e casar. Isso não se segue mais. Não se tem mais essas etapas, essas fases, esses processos num relacionamento que visam amadurecer, solidificar e assegurar a relação, dar base, consubstanciar uma relação. Hoje, já não é tão nos dias de hoje, mas atualmente, já não se conhece então para depois paquerar, depois namorar, depois noivar, depois casar. Hoje, fica-se. E nesse ficar, muitas das vezes, se faz de tudo e todo o processo num único encontro, que muitas vezes jamais poderá se repetir, principalmente não com a mesma pessoa. É só aquela vez, só aquela ocasião, só aquele momento, só aquele encontro. Queridos, ainda que seja isso tudo tido como normal, para a sociedade, não é normal para Deus, porque o desagrada, porque é pecado. E também não é normal, e aí eu aviso aquele ou aquelas que acham que a Bíblia, o Deus da Bíblia,
E a igreja da Bíblia, com todos os seus princípios, conceitos e valores antiquados, ultrapassados, as ciências que estudam o comportamento do homem na sociedade, como a antropologia, a filosofia, a sociologia e, principalmente, a psicologia, também não aprovam. Toleram, engolem, mas não pactuam com nada disso. Justamente porque pulam fases, adiantam-se processos, ignoram-se etapas na relação e aí provocam sérias, doídas, traumáticas e arrasadoras consequências, como, por exemplo, pessoas fragilizadas, usadas apenas para um prazer temporário, momentâneo, egoísta, hedonista, desvinculado de respeito pelos sentimentos do outro. Provocam também relacionamentos descartáveis, porque as pessoas viram objeto de descartes. Elas são usadas e são deixadas de lado sem valor nenhum. Só, queridos, que as lembranças, as memórias, as interiorizações das experiências de vida, nada disso é descartável. As marcas emocionais, as feridas na e da alma, não são descartáveis. Não podem ser postas de lado por conta desses relacionamentos. Ainda, existe a possibilidade de uma gravidez, que, aliás, não é descartável. O relacionamento é, a gravidez não. Um filho ou filha, fruto dessa única vez, desse único ficar, dessa única aventura, com quem talvez nunca se viu antes e nem se verá depois. Não se sabe quem é, nunca poderá ser visto amanhã. Isso não é descartável. Possíveis doenças sexualmente transmissíveis, ou a AIDS, também não são descartáveis. A má fama, a desvalorização e a objetificação da pessoa com quem esteja, com aquela, com esta, depois com a outra, a vulgaridade com que se rotula tal comportamento, nada disso é descartável, porque tudo isso fica, marca, passa a caracterizar e a identificar uma pessoa. E por que pessoas se sujeitam a esses tipos de possibilidades? Talvez por falta de compromisso, de comprometimento nas relações. Porque as pessoas não querem desenvolver compromissos e nem comprometimentos com outras pessoas. E aí talvez você esteja mais ou menos se perguntando o seguinte: mas o que tudo isso tem a ver com o porquê de Jesus chamar a igreja de noiva de Cristo em Apocalipse 19:7? Porque quando Jesus chama a sua igreja de noiva ou de esposa, lá em 2 Coríntios 11, verso 3, ele diz que essa igreja, essa esposa, é virgem. Significa, representa, que ele quer manter com essa igreja, que é sua igreja, que é sua noiva, uma relação de respeito, de valorização, não de objetificação. Uma relação de compromisso e de comprometimento até as bodas. Jesus não nos quer como sua igreja, como sua noiva, por um único momento, nem para um único momento. Ele não nos quer como para um único instante, uma só vez. Ele não nos quer para uma aventura, uma ocasião passageira, uma troca de atenção. Por exemplo, a busca
por uma necessidade, pode ser uma cura de uma enfermidade, o abrir de uma porta de emprego, ou a restauração de um relacionamento familiar, ou a conquista de uma vitória. Quantas pessoas nós não conhecemos? Quantas pessoas conhecemos que já passaram por esses bancos, que já nos pediram orações. Pessoas que tinham problemas de enfermidade na casa, na família, vieram receber a cura e foram embora. Outras que precisavam da solução de um problema. Bateram a porta da casa do Senhor, receberam e saíram. Queridos, quando Jesus chama a igreja de sua noiva, é porque Ele quer algo muito além do que uma simples e tão somente uma simples e rápida, passageira experiência. Ele quer um compromisso. Noiva do tempo antigo, conhece, paquera, namora, para depois noivar. Tem um tempo. Jesus não quer uma igreja como sua noiva só para um instantinho, para apenas míseras e pobres experiências, míseros e pobres objetivos de vida terrena. Quando Jesus nos chama como igreja de sua noiva, o que fica implícito nisso é um compromisso, um comprometimento duradouro, sério, constante, permanente, não uma aventura, não um desafogar hedonista de prazeres ou de necessidades pessoais. A segunda razão, ou o segundo porquê na Bíblia, eu entendo que Deus chama a igreja de a noiva do Cordeiro, e porque é como noivado que se busca uma vida com o futuro. O noivado é, ou pelo menos deveria ser, a fase na relação de um homem com uma mulher, em que se faz preparativos mais objetivos, mais sérios, mais dinâmicos, mais oficiais, por uma vida a dois, para a construção de uma família. É no noivado, ou pelo menos deveria ser, em que se pensa, em que se fala, em que se trata, em que se programa, em que se prepara e que se trabalha por uma relação de vida do casal que só a morte deveria separar. No noivado, vive-se a expectativa da vida futura do casal e prepara-se para isso. No noivado, vive-se um período de ajustes, de regulações, de regulamentos para uma vida futura de casal. No noivado, prepara-se para as bodas, quando o homem e a mulher, que um dia lá atrás, no modelo tradicional, se conheceram, se paqueraram, namoraram, ficaram noivos, passaram a intimidade relacional de casal. De novo, você talvez possa estar se perguntando, e agora? O que é que isso tem a ver com a igreja como noiva do Cordeiro? É que Jesus, ao chamar a igreja de sua noiva, ele vê esse período de noivado como um período, como um tempo de preparo, de ajustes, de acertos, por uma vida futura celestial na eternidade. Não é por acaso que em João 14, Jesus diz assim, eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês, meu povo, minha noiva, estejam comigo. No texto que nos serve de base para a ceia,
dentre os 4, Mateus 26, 29, Jesus diz que um dia, lá no futuro, na eternidade, no reino do Pai, depois das bodas, nós beberemos com ele do fruto da vide, lá. Queridos, o relacionamento de Jesus, o noivo, o esposo, com a igreja, sua noiva, sua esposa, visa o futuro. Não é apenas aqui e agora. Não é este único momento. Não é este único e passageiro instante. Não é nesta única vez. Mas visa a eternidade, visa a vida para sempre. No noivado tradicional, tem-se o preparo para uma vida de futura intimidade. As conversas, os cursos para noivos, os aconselhamentos, os exames pré-nupciais. Por isso é pré-nupcial, né? Tudo visa intimidade. Tudo visa uma coisa maior e mais profunda, mais próxima. Maior e mais profundo tempo de convívio. Uma maior e mais profunda qualidade no relacionamento. E aí, o Salmo 25, verso 4 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, ou no noivado, no nosso contexto de hoje, sem forçar ou sem ferir o texto, nós podemos dizer que a intimidade do Senhor é para a sua igreja, para a sua noiva. No noivado, se pensa mais, se fala mais, se prepara mais, se programa mais a vida íntima a dois, com toda a santidade de um leito sem mácula, como diz Hebreus 13, verso 4. É na fase do noivado, deveria ser, que se pensa mais objetivo e profundamente, que se trata mais e mais sobre uma vida fiel, santa, que honre, que agrade o Senhor e que não ofenda quando estiverem vivendo conjugalmente, homem e mulher. No noivado, valoriza-se a vida futura, com toda a sua realização, plenitude de intimidade. Queridos, quando Jesus chama como igreja de sua noiva, isso implica que para nós aqui hoje, a partir da leitura que eu fiz lá, das 4, 5 linhas do livro Os Caçadores de Deus, do pastor Tommy Tenney, pelo menos esses 2 fatores, compromisso e comprometimento mais sério, mais profundo, mais constante, mais contínuo. Jesus chama a igreja de noiva para ter uma vida com ela. Para ter uma vida conosco. Nós somos a noiva do Cordeiro. Jesus nos chama para ter uma vida, não é um encontro. Deixa eu abrir um rápido parênteses aqui. E aí não vai nem uma crítica para gosto e preferência. Tem um cântico antigo. Eu sempre tive problema de conceito para cantá-lo. Nessa noite feliz, neste santo lugar, que espiritualidade maravilhosa. Eu marquei um encontro com Deus. Mas se eu marquei um encontro com Deus, Ele não mora comigo. Ele não vive comigo. Por isso que eu tenho que marcar um encontro, porque Ele não está comigo. Eu marco encontro com vocês, porque eu não vivo 24 horas com vocês. Mas eu não marco encontro com a minha esposa, porque eu vivo com ela. Eu moro com ela, eu habito com ela, eu não preciso marcar encontro. Jesus chama a igreja de noiva, porque Ele quer viver com ela. Não é só aqui, só domingo à noite, 1h30 de encontro, 1h30 de culto, 1h30 de louvor, 1h30 de palavra. Isso não é noivado. Eu lamento dizer que existem pessoas que pensam que estão ficando com Jesus. Mas Jesus não fica com ninguém. Ele não fica. Não no sentido do contexto que eu estou pregando, né? Não, daqui a pouco alguém vai citar, como não?
Ele diz, estou convosco todos os dias. Então ele está, ele não fica. No contexto que nós estamos, ele não fica. Segundo, futuro, eternidade, intimidade com Deus. Jesus chama a sua igreja de noiva porque ele quer ter intimidade conosco. Eu já disse a vocês que me preocupa muito quando a gente pergunta para as pessoas assim, quem é Deus para você? E ela responde assim, Deus é tudo para mim. Em tese, ele não é nada. Porque a pessoa não sabe dizer quem ele é, então ele é tudo. Ele não é nada. A pessoa não conhece Deus. Não sabe dizer quem ele é na sua vida. Ele nos chama de noiva. Porque ele quer ter um relacionamento conosco. Todos os dias. O dia todo. Ele quer ter um relacionamento conosco. Aqui, agora, mas amanhã, depois, e depois, e depois, até a eternidade. Lá na eternidade, continuar com esse relacionamento. Talvez a pergunta mais objetiva agora é, você é uma noiva do Cordeiro? Nós somos essa noiva do Cordeiro que vive com ele? Ou que só se encontra de vez em quando? Que tem intimidade com ele? Vamos orar sobre isso, queridos. Fechar os nossos olhos e pensar sobre essas coisas. Oremos. Senhor Jesus, tem misericórdia de nossas vidas e nos ajude a mudar comportamentos, a voltarmos-nos mais e mais para Ti, como noivas, ou como noiva, né? Como membros da igreja que é a noiva do Senhor. Para que tenhamos uma vida constante, não apenas de encontros, não de ocasiões, não de oportunidades, mas uma vida, um convívio, um relacionamento que seja diário, de todos os dias, do dia todo. E não apenas quando o calo aperta, não apenas quando dói, quando a alma chora. Claro que estamos figuradamente falando, Senhor. Tenhamos um relacionamento a Deus, onde cada movimento, cada momento da nossa vida, preocupe-se em fazer a Tua vontade, em conhecer-te mais e melhor. Para que não apenas aqui, agora, nesse momento, nesse instante, neste domingo, mas até para a eternidade, nós levemos esse relacionamento de compromisso, de comprometimento. Por isso somos noiva. Não é algo descartável, não é algo passageiro, efêmero, terreno, mas algo sério, algo comprometido, algo que envolva a nossa vida, Senhor. Envolva o nosso pensar, o nosso agir, envolva o nosso sentir. Abençoa-nos de maneira muito especial para isso, Senhor. Renova-nos nesse compromisso, nesse comprometimento, nesse envolvimento. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém, Senhor.